Olá pessoal, meu nome é Renan e nessa videoaula eu vou mostrar como inserir dados dentro de uma combo box ou então dentro de uma caixa de listagem sem a repetição dos dados e colocando ainda esses dados em ordem alfabética. Todos os códigos que eu procurei aí na internet é, eles envolvem uma série de itens de for, de loopings, que acaba tornando essa tarefa aí bem avançada para um usuário que está começando a utilizar ou está começando a aprender a linguagem VBA. Então eu procurei uma solução para que ficasse bem mais fácil o desenvolvimento desse código aí, usando apenas o, os conhecimentos básicos aí de VBA. Então você vai ter uma listagem de dados e ele vai fornecer para você uma combo sem a repetição dos valores que você tem na coluna e na ordem alfabética dos dados. Então para fazer essa caixa de listagem ou essa combo aqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou no Visual Basic, vou criar um módulo, pode inserir módulo, e nesse módulo eu vou colocar uma macro, que eu dei um nome aqui de organiza dados. Primeira coisa é eu selecionar a planilha onde eu quero fazer esse filtro, onde eu quero selecionar os dados para inserir dentro da Combo Box. Então eu criei duas variáveis como range, que são variáveis que vão acumular os intervalos dos dados que eu vou estar coletando na planilha. Então de intervalo 1 como range e de intervalo 2 também como range. Essa variável linha aqui eu coloquei double porque se você tiver uma planilha aí com mais de 30 mil dados, 30 e poucos mil dados, ela pode retornar erro se você colocar como inteiro. Então double ele vai poder armazenar uma grande faixa de valores aí na casa dos milhões. Então linha igual a 1, porque no caso aqui dessa planilha o intervalo começa no 1, mas caso você tenha um cabeçalho, você pode colocar a linha como 2, que ele vai começar a partir da linha 2, daí fazer a busca dos dados. Ok? Então essa parte aqui é só para eu fazer a contagem, ó, contar quantas linhas eu tenho nesse intervalo que eu estou buscando. Então eu vou executar um looping, que é fazer até que lá na minha planilha plan 1, na linha atual, na coluna 1, ele encontre um valor, uma célula vazia. Então até que quando ele encontrar um valor vazio, enquanto ele não encontre, no caso, essa célula com valor vazio, ele vai continuar acrescentando uma unidade ao valor linha. Então, até que ele não encontre essa unidade, ele vai estar adicionando linha e vai estar percorrendo todas as unidades. No final, ele vai obter um valor que vai ser o número de linhas do meu intervalo. Então, com esse valor do número de linhas que ele obteve através desse looping aqui, eu vou selecionar o intervalo, onde eu vou aplicar o comando de filtragem para eu ter os valores. Então eu vou selecionar o intervalo, set intervalo, vai ser o que? Vai ser na minha planilha ativa o range, que vai ser a célula coluna 1, desculpa, linha 1, coluna 1, até a célula linha, que é o valor que eu obtive do meu looping aqui do útil, na minha coluna 1. Seria a mesma coisa do que eu fazer aquela seleção range A1 até a linha que eu estou procurando, A27, por exemplo. Então seria a mesma coisa do que eu escrever essa forma de intervalo, só que como eu tenho uma variável que eu fiz o cálculo dela, eu tenho que expressar o meu intervalo dessa forma aqui. Então eu seleciono o intervalo da célula linha 1, coluna 1, até célula linha onde eu parei a contagem, até a coluna 1 também.
Então, como ele já selecionou, já setou esse intervalo, a única coisa que eu faço agora é selecionar esse intervalo como intervalo.select e copio o intervalo. Até aqui tudo tranquilo, né, pessoal? Fiz o looping para saber quantas linhas eu obtive nesse intervalo na minha coluna 1 e copiei esse intervalo aqui através do intervalo.select, selection copy. Beleza? Então aqui é a segunda parte onde eu vou jogar esses dados e aplicar os filtros aí. Então, no caso, na minha planilha, eu criei uma guia chamada BDTemp que vai armazenar os valores dessa seleção aqui. Porque no caso você vai ter um banco de dados, você não vai querer modificar os teus dados na tua tabela. Você vai querer apenas filtrar eles, eliminar os duplicados e aplicar a ordem alfabética neles. Então, eu copiei os dados, eu vou na minha célula BDTemp, eu vou ter que organizar esses dados aqui. Então, é o que eu fiz aqui no comando. Fui na minha célula BDTemp, selecionei ela, selecionei a primeira linha da minha guia BDTemp e na minha planilha ativa eu colei os dados que foram selecionados aqui. Então, o que eu vou estar aplicando agora vou selecionar o intervalo 2. O que vai ser o intervalo 2? Como eu colei os dados selecionados, é como se eu tivesse feito isso, copiado os dados aqui, colado ele aqui. Agora eu vou ter que determinar um número, o tamanho desse meu intervalo que eu tenho aqui no BDTemp. Como o número de linhas vai ser igual, eu não preciso fazer essa contagem novamente. Eu só vou informar que o meu intervalo 2 vai estar na minha planilha ativa, na célula A1, linha 1, o mesmo comando utilizado para eu selecionar o intervalo para eu fazer a cópia dos dados. E daí eu vou aplicar o comando intervalo 2, que é o que eu tenho aqui, remove duplicadas, coluna 1, sem cabeçalho. Aqui no caso você não precisa saber o comando. Se você fizer um teste aqui, por exemplo, muitas das macros que você vai utilizar, você pode pedir para o Excel gravar essa macro para você e depois você somente copia o que você quer, o intervalo dessa macro. Então aqui, ó, eu estou com referências relativas selecionado, eu copio esse dado aqui e peço para gravar uma macro, certo? Eu vou estar gravando a macro, vai ser macro 5, ok. Eu vou no comando que eu preciso saber como que se escreve. Eu vou em dados, aqui, remover duplicados. Dando um clique aqui, ele vai dizer que é coluna C. Meus dados contêm cabeçalhos, não vou selecionar. Vou dar OK. Então aqui ele já aplicou o filtro e removeu os duplicados. OK. Então aqui eu venho parar a minha macro. Então, se eu entrar aqui no Visual Basic de novo, for no módulo, aqui já vai estar a macro 5, ó. A macro 5 vai já estar, ó, Active Sheets Range, o meu intervalo, e o comando remove duplicates, coluna 1. A única coisa que eu fiz foi copiar esse valor aqui e colar ele aqui no meu intervalo 2. Então aqui ele selecionou o intervalo, remove duplicates, eu apenas colei a sequência dele aqui. Então eu sei que no meu intervalo 2 setado, eu posso remover os duplicados selecionados nele. Agora vem a parte de colocar em ordem alfabética, que eu também não sei como fazer, eu não sei qual que é o comando que dá a ordem alfabética. Então eu vou gravar mais uma macro para que o Excel me mostre qual que é o código que eu vou utilizar para organizar meus dados em ordem alfabética. Então aqui eu coloco todos os dados para fazer um teste simplesmente, seleciono eles, vou em gravar macro e vou lá em dados, organizar esses dados em ordem alfabética. Estão organizados, vou parar minha macro e vou lá copiar esse código. Aqui, ó, ele copiou o código, que é o mesmo código que eu copiei, igualzinho, copiei e colei ele aqui.
A única coisa que eu coloquei de diferente é eu inseri a seleção do intervalo 2 para ele fazer a ordem alfabética nesses dados. Então aqui eu já fiz a macro de organizar dados, onde ele vai pegar todos os valores que eu tenho de uma coluna, vai jogar para o DDTemp, vai organizar esses dados e colocar em ordem alfabética, removendo os duplicados. Então, se eu inserir um botão aqui só para a gente colocar a macro organiza dados aqui, é o que a gente vai ter aqui, ó. Eu vou apagar aqui para ficar mais claro. Então, apertando o botão, ele copiou os dados e organizou os dados em ordem alfabética sem os duplicados. Então, está aqui. Aqui eu coloquei no finalzinho desse código para ele voltar para a planilha 1. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai começar na planilha 1, vai selecionar o intervalo, copiar os dados para BDTemp, vai tirar os duplicados e vai colocar em ordem alfabética e vai voltar para a planilha 1. Depois aqui a gente pode até ocultar essa BDTemp para que não apareça na nossa planilha. Mas depois a gente faz isso. E agora, como eu vou inserir esses dados já filtrados dentro da minha combo box ou da minha caixa de listagem aí? Então vamos lá. Visual Basic, eu vou em User Form e vou criar um formulário. Crio o formulário, crio uma caixa de combinação, jogo na tela, dou 2 cliques numa área em branco do meu formulário, seleciono o método inicialize, porque a princípio quando você criar uma caixa dá 2 cliques aqui no formulário em branco, ele vai sempre começar com userform.click. Então você só muda para o método initialize e cola e joga o teu código dentro desse módulo aqui. Então o que eu vou colocar dentro do inicializando, quando eu inicializar o formulário? Eu vou chamar a macro cal organiza dados, que é a macro que a gente utilizou para fazer esse processo aqui de selecionar os dados, jogar para BDTemp, remover duplicados e aplicar a ordem alfabética. Esse é o comando que está dentro da macro organiza dados. Então a gente só chama essa macro organiza dados e após isso é só importar os dados para dentro da minha caixa de listagem aqui no minha combo box. Então eu só informei que a minha variável recebe linha ou double, conforme o número de dados que vocês tenham aí. Linha vai receber o valor de 1, porque começa na linha 1, caso vocês tenham algum cabeçalho, informe linha 2 para ele começar o looping aqui para a busca dos dados. E vai ser o mesmo código que já foi explicado aí muitas vezes nas últimas aulas aí de inserir dados em combo box, que é você fazer um looping aqui até que ele encontre uma célula vazia, e na combo box 1 ele vai adicionando os itens conforme ele vai percorrendo essas linhas aqui. Então vai adicionando o BDTemp, encerra o looping e cadastra os dados. Então aqui, ó, clicando no botão 2, ele vai executar o formulário e vai estar inserindo os dados aqui em ordem alfabética, sem duplicação nenhuma. Então tá aqui, pessoal, esses dados aqui sem duplicado, de uma maneira mais simples do que tá usando uma lógica de programação aí com muitas loopings e contagens aí, que é a maioria dos códigos que eu achei na internet para fazer esse processo aqui. Outra coisa que eu havia comentado é de como fazer com que essa BDTemp fique oculta aqui, porque no caso, quando você tiver muitas guias no teu projeto e na tua aplicação, é chato ficar com essas planilhas aqui com dados que não dizem nada aparecendo. Então a gente pode usar o comando para ocultar. Bom, eu também não sei qual que é o comando de macro que vai ocultar uma guia da minha planilha. Então é aquilo, ó. Vamos gravar uma macro. Ok. Vamos clicar em cima da guia que eu quero ocultar. Ocultei. Beleza.
Vamos parar a gravação, vamos lá no Visual Basic, no módulo 1, vai estar aqui a macro 7. É Active Window Select Visible True. Então vamos lá, vamos copiar. Vamos já fazer o seguinte, vamos copiar o comando de mostrar ela novamente. Então vamos gravar uma nova macro, vai ser a macro 8, clico nas guias, reexibir BDTemp, ok, beleza, apareceu. Vamos parar a gravação, Visual Basic, vai estar aqui a macro 8, o que eu quero é isso daqui, ó. A Sheets BDTemp Visible True, porque deu só muda a propriedade de verdadeiro e falso. É só isso que eu preciso. Então, no início do meu código organiza dados, essas outras macros aqui também só foram essas macros de teste que a gente criou aqui para organizar, remover duplicados, que não serve para nada aqui além de poluir o código. Então, quando eu iniciar o meu código organiza dados da macro, eu vou ter que habilitar a minha guia BDTemp para que ele possa jogar os dados para lá, porque senão ele vai ficar invisível, nem a macro consegue visualizar ele, então ele vai gerar um erro de não localizado. Então aqui ele vai deixar visível, e quando eu terminar de selecionar minha caixa de listagem, eu quero que ele faça com que desapareça novamente. Então 2 cliques aqui na área em branco. Assim que ele terminar de carregar os itens dentro da minha combo box, eu vou querer que ele esconda minha guia BDTemp. Então aqui, pessoal, vamos lá ver como é que ficou. Aqui eu vou ocultar novamente para que ele não apareça. Então vamos acrescentar aqui 10, 10, 14, 12, 11, 10. Vamos abrir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 11 e 12. Aqui ele não organizou. Vamos ver o porquê. Reexibir. Vamos ver. Então aqui, vamos lá no código. Ordem alfabética. Certo. Quando a gente gerou o código através do criador de macros do Excel, ele trouxe o intervalo aqui setado. Então, na verdade, deve ser informado aqui também. Set intervalo aqui, ó. Então, eu substituo o intervalo dessa macro pelo intervalo 2.select. Então, fazendo isso, tá selecionado. Vamos testar de novo, vamos ver se funciona. Salvar. Intervalo 2. Set range, somente intervalo 2, não tem o select. Porque eu já estou pedindo para setar ali. Ok, vamos voltar. Vamos executar de novo. Isso, vamos ver. 9, 10, 11, 12, 14. Isso aí, pessoal. Qualquer dúvida pode postar aí no canal. E essa aí foi a videoaula de como organizar dados numa list box de uma maneira mais tranquila aí, porém não a mais rápida. Mas é isso aí, vou estar explicando numa próxima videoaula aí a outra maneira de inserir dados, só que totalmente via código aí, sem estar utilizando esses recursos de planilha. Valeu, pessoal, até a próxima videoaula.